Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 15 de julho, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 2, versículo 8 e 9, que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Meus queridos, realmente a salvação é um dom gratuito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele apresenta o doloroso diagnóstico, irmãos, da humanidade. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Glória a Jesus. E diante dessa realidade, irmão, surge a inevitável pergunta: qual é a saída para o ser humano? Como alguém pode restaurar o vínculo rompido com o seu Redentor, com o seu Criador? Somente a imensurável graça divina, irmãos, de Deus, acompanhada do seu poder incomparável, poderia abrir novamente a porta de retorno ao lar. Não são as obras humanas que reacendem a esperança da reconciliação, não, irmãos, mas a iniciativa soberana da graça divina, né, que é de Deus. É Ele que dá o primeiro passo, irmãos. É Ele quem cria o caminho para nós entrarmos. O acesso a essa graça depende diretamente da fé, e de ambas procedem de Deus, irmãos. A graça oferecida, a salvação ao pecador, e a fé também capacita o homem a recebê-la. Se a graça é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus, a fé que acolhe também o é. Ambas precisam ser inseridas. Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça, Deus reabre o diálogo com a humanidade caída pela fé. Oh, glória! Já pela fé, o homem é habilitado a responder esse ato de amor, irmãos. A fé nos permite dizer sim ao que Deus já realizou em Cristo Jesus. E a mão estendida dele, irmãos, é que recebe o presente que jamais poderíamos comprar. E os irmãos sabem que tudo deu origem, início lá no Éden. Desde que pecou a primeira vez, o ser humano tanto construir esses próprios caminhos, irmãos, ele não tem a capacidade para resolver suas dependências com Deus. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva, que colheram folhas para cobrirem a nudez e ocultar a culpa. Ao longo da história, muitos continuaram tentando confeccionar suas vestes, irmãos, de justiça própria. Jesus confrontou firmemente essa postura dos religiosos da época, que buscavam agradar a Deus por seus próprios méritos. E não é assim que acontece hoje? Alguém quer se justificar do seu erro, do seu pecado, e só em Cristo Jesus que nós encontramos a graça, o amor e a salvação. A fé, irmãos, que oferece esta graça é o único meio legítimo e eficaz para a salvação, pois aponta duas verdades fundamentais. Reconhece a incapacidade humana de resolver o problema do pecado e declara total confiança em Deus para operar a salvação. Do início ao fim, irmãos, nós vamos ver isso. Confiemos, portanto, e descansemos na graça de Deus, da graça divina. Ele nos assegura que somos salvos, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo já fez por nós. E uma vez salvo, não seremos salvos para sempre se nós não perseverarmos. E o próprio Jesus, ele declara isso no capítulo 24 de Mateus e o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa perseverança, irmãos, é perseverar no amor, na graça, na comunhão,
na obediência, no partir do pão, nas orações, na sensibilidade, na humildade, ser sincero, verdadeiro, procurar fazer a vontade e certamente dentro desta perseverança nós iremos conservar a nossa alma até o dia quando Jesus vier buscar a sua igreja e assim nós estaremos com o Senhor para sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus que excede todo o entendimento possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.